Caro internauta, caro telespectador, novamente na sua casa. Como é bom saber que você está me assistindo e está nos assistindo, porque eu nunca estou só, né? Onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que veio de tão longe, tão longe, tão longe, mas está presente fisicamente, porque ele sempre está presente através de Skype, como na Igreja Batista da Comunhão. Quem é? É o pastor Lon Davidson Almeida. Muito obrigada por ter acedido ao nosso convite, pastor Lon. Minha querida Cláudia, a honra é nossa em estarmos juntos mais uma vez nessa tarde e noite. Meus queridos alagoanos, meus conterrâneos, aqui vos fala pastor Lon Almeida, exilado nos Estados Unidos temporariamente, mas sempre saudoso de nossas plagas, de nossa terra. Muito obrigado por me receberem e me deixarem entrar na sua casa para esse papo gostoso que a gente vai ter aqui. Pastor Lon, introduz yourself for Louisiana. Muito. Well, Louisiana and United States of America, this is Pastor Lon Almeida from Converse and Shreveport, Louisiana. We are honored to be here with Claudia Bulhões in this magnificent show on TV, and I hope that you enjoy our time together this afternoon. God bless you. Muito obrigada, thank you. Pastor Lon, como sempre, é um prazer ter você, ter a sua cultura aqui presente. E você, onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Verdade. E você hoje vem nos acrescentar com assuntos referentes ao aniversário da nossa querida Igreja Batista da Comunhão, que com a sua cultura, que com a sua maneira, digamos assim, envolvente, mas uma envolvência com um carisma em Cristo, digamos assim, você consegue nos levar lá na igreja a ver realmente, digamos, Cristo, né? Porque nós somos cristianistas, não é isso? Somos cristãos. Somos desafiados a sê-lo. Isso. Então, agora eu começo sempre colocando o meu entrevistado numa saia justa. Pastor Lon, cara dele, vamos lá. Você é de uma família de juristas. É verdade. Como é que você optou por ser pastor? Olha, Cláudia, queridos telespectadores, a nossa família é efetivamente, como Cláudia mencionou, uma família de juristas aqui em Alagoas. A nossa família já contribuiu com a causa do direito em Alagoas, com desembargadores, e temos juízes, e temos promotores e operadores do direito em todos os níveis aqui em Alagoas. A família Omena, a Bezerra, a família Almeida. Nós estamos sempre dispostos a auxiliar a nossa terra. E nós começamos, Cláudia, aos 15 anos de idade, eu estava na faculdade de Direito, na UFAL. Sim. Terminamos o Colégio Batista Alagoano, o segundo grau, naquela época o científico, do bom científico, e passamos o vestibular, fomos à UFAL e começamos o nosso curso. E você me perguntou por que eu optei. Os meus primos e tios e parentes, eles optaram. E eles então exercem uma profissão no direito. O ministério pastoral não é uma opção, tampouco uma profissão, porque é um chamamento de Deus. E aí ele passa a ser uma vocação. Nós não o escolhemos, mas Deus nos escolhe, e a partir daí a gente se submete a essa escolha e passa a servir a Deus e passa a servir aos homens como não um intermediário entre os homens e Deus, mas como um equipador dos homens para que os homens se entendam com Deus. Esse é o nosso objetivo de vida. É por isso que nós desoptamos da profissão de direito, de jurista, e passamos a abraçar a vocação do sacerdócio ministerial, do sacerdócio cristão. E é uma honra para mim, depois de 30 anos de exercício efetivo de ministério e depois da preparação no seminário, e nós podemos dizer que continuamos humildemente tentando servir a Deus e servir aos homens. E é claro que a religião, ela não pode ser, como já dizia e criticava-nos Karl Marx, o ópio dos povos. Ela deve ser um instrumento de Deus na terra para facilitar o congraçamento dos homens. A própria mensagem na vinda do Cristo foi aos homens de boa vontade, que haja paz na terra.
a esses homens a quem Deus quer bem. Então esse é o objetivo do Evangelho, esse é o objetivo das igrejas. Eu sei que a gente vive dias calamitosos, dias de confusão, onde a igreja e o evangelho, tanto o catolicismo quanto o protestantismo e os evangélicos, eles são julgados genericamente num fosso comum de mercancia, de hipocrisia, de inverdade, de falsidade, de corrupção interna e de favorecimento à corrupção externa. Mas deixe-me dizer-lhes bem, esse não é o objetivo da igreja, não pode ser o objetivo de qualquer igreja, de se imiscuir nas questões dos homens. Nós devemos representar como agências do reino de Deus a vontade de um Deus amoroso, de um Deus salvador e redentor, que quer que todos nós nos submetamos a Ele para que possamos nos servir mais e melhor. Então, isso é a minha vida. Oh. Eu quando ouço o pastor Lô, eu fico quietinha. Não tá? Mas vamos lá. Pastor Lô, você praticamente tem 2 residências, nos Estados Unidos e no Brasil. É verdade. Certo? E você, como é sua vida nos Estados Unidos? Porque você não sabe, mas eu andei pesquisando e eu vi um trabalho lindo que você tem no seu pastoreio, com adolescentes que estão internados por questões, vamos dizer assim, que estão nas cadeias. Como é isso? Existe? Olha, a igreja e os sacerdotes, eles devem se colocar à disposição das suas comunidades para ajudarem no que for possível. Os problemas sociais aqui dos Estados Unidos são muito semelhantes. Só há talvez uma grande gama de recursos lá e de uma determinada arrumação social que favoreça algumas coisas lá mais do que aqui. Mas basicamente o ser humano é o mesmo em qualquer lugar do mundo, com as mesmas necessidades, com as mesmas paixões, com as mesmas fraquezas, com o mesmo afã de sucesso na vida, e por conta disso alguns recorrem à violência, alguns recorrem aos meios sórdidos de se subir na vida, de conseguir-se as coisas. Então as mazelas sociais são as mesmas. O que nós conseguimos lá é incluir a nossa igreja num programa de auxílio àqueles marginalizados pela sociedade. Então a nossa igreja dá uma latitude maior aos seus pastores, a mim e ao pastor Glenn Healy, para que nós possamos trabalhar junto às organizações que têm drogadictos, que pessoas que estão tentando se livrar do vício das drogas, e onde nós moramos há uma massificação do uso de drogas, das metanfetaminas e da heroína e da cocaína e da maconha também, e há sempre uma necessidade muito grande de aconselhamento, de acompanhamento psicológico, e isso nós ajudamos. Na cadeia pública do nosso condado, nós também enviávamos, ou eu iria, ou eu vou, ou eu envio um de nossos pastores, inclusive um de nossos pastores auxiliares aqui da Igreja da Comunhão, que passou um ano conosco nos Estados Unidos, o pastor Gilberto Martins. Ele ficou durante um ano e ele também participou desse programa de aconselhamento nas prisões e de pregação do Evangelho e de ajuda às autoridades carcerárias. Hoje, o nosso pastor auxiliar, o pastor Glenn Healy, que também foi pastor auxiliar aqui, ele é o capelão de todo o sistema prisional do condado onde nós moramos. Eu hoje estou observando continuar um trabalho que nós iniciamos, mas é uma das bênçãos que a igreja pode proporcionar à comunidade, se associar. Eu esqueci de perguntar o estado que você estava. Nós estamos na Louisiana. Louisiana é um estado do sul dos Estados Unidos. A capital é Baton Rouge, no meio do estado, mas bem ao sul você tem a cidade mais conhecida da Louisiana, que é Nova Orleans. Nova Orleans é no Golfo do México, né, onde o Katrina, há 11, 12 anos atrás, devastou tudo. Então, a Louisiana é como se fosse uma bota. E Nova Orleans está lá no solado da bota, no Golfo do México. E eu moro na parte norte, no comecinho da perna da bota, lá em cima. Nós estamos ali, o estado da Louisiana está entre o estado do Mississippi e o estado do Texas. Acima de nós
está o estado de Arkansas. Então nós estamos ali no meio, a 3h30 de Dallas, a 3h30 de Houston e a 3 horas da capital. E é ali no condado chamado Sabine, onde nossa igreja, a primeira igreja batista de Commerce, nos Estados Unidos, está inserida. E ali nós temos ministrado nos últimos 5 anos, com a ajuda de Deus. Para você chegar até lá, são 48 horas de voo. E para você vir aqui, são 48 horas de voo. Quando... Eu acredito que as rotas... Eu pensei que somente as estradas tivessem curvas e tivessem... congestionamentos, mas a aviação também o tem. E de modo que nós temos basicamente que cumprir uma rotina de 15 horas de voo. Mas entre espera de aeroporto e voos... E quando eles mandam a gente para um local e depois para o local diametralmente oposto para poder voltar, para chegar em Maceió são 48 horas, em média são 30, 36 horas, mas quando você não pega uma confluência boa de voos, você fica 48 horas e aí... Os horários, né? Os horários ficam meio E os confusos, fusos também, né? Nós estamos 3 horas atrás do horário de Maceió, então há uma diferença, mas a gente sempre vive saudoso de Alagoas e das boas amizades de vocês. Eu lhes digo, alagoanos, não há lugar como Alagoas, não há capital como Maceió, não há povo como nosso povo. A gente só precisa se aproximar de Deus e a partir daí se aproximar uns dos outros, para que a gente possa fazer disso aqui um verdadeiro pedacinho do céu. Eu sei que há problemas, eu não sou um utópico, não sou uma pessoa que vive com a cabeça nas nuvens, eu tenho os pés muito bem formados e fincados na terra. Mas a gente pode fazer melhor, a gente pode fazer de Maceió, de Alagoas, um lugar melhor. Não vamos esperar por nada, nem por ninguém. Nós estávamos falando sobre o trabalho lá em Louisiane, com os adolescentes, né, sobre droga, não sei o quê. E eu me reportei que você tinha um trabalho aqui também na Brejal. Nós tínhamos, nós trabalhamos um pouco com os moradores da Vila Brejal, mas com um projeto bem específico, mas a Igreja Batista da Comunhão, durante 2 anos e meio, 30 meses, nós tivemos um ministério muito forte com os moradores do antigo lixão, da Grota do Arroz, da Grota do Cigano. Nós alugamos há uns 8 anos atrás um galpão ali na avenida chamada antigamente de Leste-Oeste. Sim. E ali nós tínhamos um galpão com distribuição de cestas básicas, com assistência odontológica, com assistência médica e com uma série de ações de facilitação para os serviços básicos que o governo também prestaria. Foi uma época muito boa, não é? Nós procuramos na igreja não viver de assistencialismo, não é o papel da igreja, Sim, mas como facilitadores para que as pessoas mais carentes, menos privilegiadas e menos informadas também, elas possam ter acesso àquilo que o governo deve providenciar e deve providenciar com eficiência, deve providenciar com lisura, e as igrejas podem ajudar nisso. Terminando esse bloco, só dizendo assim, porque a fé sem realizações é um corpo sem alma. A Bíblia já diz que a fé sem as obras é morta. Nós não somos salvos por nossas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Um crente em Cristo deve ser o melhor cidadão que um país tenha. Vamos para o nosso intervalo para continuarmos com essa aula maravilhosa com o pastor Lon Davidson. Voltando aqui na sua casa com o programa Gente da Gente, hoje trazendo um dos homens que eu considero mais culto do estado de Alagoas. Não levem a mal os outros, mas o pastor Lon, eu posso dizer isso porque ele não é uma pessoa que sobe no balão. Ele não se ufana com suas leituras. Então eu quero perguntar, pastor Lon, vamos para a nossa Igreja Batista da Comunhão. Vamos conversar desde a fundação da igreja. A igreja foi fundada por uma ideia sua? Foi alguma coisa que aconteceu quando do final do nosso primeiro período lá nos Estados Unidos. Nós pastoreamos lá nos Estados Unidos uma igreja americana
E depois nos associamos para fazer missões com uma outra igreja americana de grandíssimo porte, a Igreja Batista da Comunhão, em Grapevine, no Texas. E quando terminou o nosso período de 5 anos, onde nós tínhamos um compromisso com o governo americano de retornar e passar ao menos um ano aqui, a igreja então, que já vinha conosco e já nos tinha ajudado a construir o orfanato masculino lá no Tabuleiro e que já nos tinha ajudado com a construção de igrejas batistas aqui na capital. Então essa igreja, lamentando a nossa necessidade de voltar ao Brasil, ela se dispôs a nos ajudar aqui com qualquer projeto. Nós tínhamos um sonho de continuar com o orfanato, mas quando aqui chegamos, notamos a escassez de igrejas evangélicas na orla de Maceió. E a partir daí nós passamos a procurar um local e em 2003, em julho de 2003, nós conseguimos alugar uma casa na Ponta Verde, uma antiga escola particular que foi completamente remodelada por equipe de americanos que nos veio ajudar. E no dia 24 de janeiro de 2004, nós começamos a Igreja Batista da Comunhão no bairro de Ponta Verde. Depois de 1 ano e meio, a pequena sede não mais comportava o número de pessoas que se agregaram para fazer da Igreja da Comunhão um projeto efetivamente de agência do Reino de Deus no bairro da Ponta Verde, de Pajuçara e na Jatiuca. E então nós nos mudamos para o local onde você nos conheceu, sim, na sede do antigo boliche, na rua Escritor Saturnino de Mendonça Filho, se não me engano, no Estela Maris. E ali permanecemos durante os 6 próximos anos, crescemos, ministramos, foi quando começamos a obra de assistência social na Vila Brejal e nas favelas, nas grotas e favela do antigo lixão, como era chamado, e pudemos fazer a nossa parte. Com o nosso retorno aos Estados Unidos para o nosso mestrado na área de aconselhamento pastoral e de crescimento e manutenção de ministério de igreja, então o que aconteceu foi que nós vimos a Igreja da Comunhão continuar a sua missão, mas de uma forma mais atribulada. O prédio que a igreja estava bem situada e bem fundamentada, com um ministério firme e pujante. Foi caro, né? Foi pedido, e muito não é? Caro, A né? família nos pediu o prédio, se vendeu, mas infelizmente o prédio continua fechado. Poderia ainda ser a sede da Igreja da Comunhão, nós poderíamos continuar, ter estado continuando a abençoar aquele bairro, mas Deus assim o permitiu. Hoje a nossa sede, e nós vamos agora no sábado 21, e é provavelmente esse o sábado, o dia em que vocês vão estar assistindo a esse programa, nós vamos ter comemorado o nosso aniversário, o nosso 13º aniversário. E no sábado nós vamos ter tido essa comemoração, um culto de celebração ao Senhor às 19h30, e no domingo eu vou estar pregando de novo, às 18h45. Então nós estamos ali na Avenida João Davino. Então no sábado, ali na João Davino, de frente ao antigo, não é o antigo, é o Clube dos Sargentos da Polícia Militar. Ali, não tem errada. No sábado, a festa, eu digo festa. E é mesmo. A festa de 13 anos da Igreja Batista da Comunhão é às 19h45. 19h30. 19h30. No sábado. E no domingo? No domingo nós temos atividades dominicais às 17h30 com a Escola Bíblica Dominical, onde a gente abre a Bíblia e aprende a Bíblia e procura aplicar a Bíblia à nossa vida. Ir. Qualquer pessoa. 17h30. Eu não digo qualquer pessoa, nós gostaríamos que todas as pessoas, de alguma maneira, participassem do ministério e nos ajudassem. Eu perguntei qualquer pessoa, porque às vezes a pessoa não é da Igreja Batista e gostaria de ter naquele dia, naquele momento, como já dizia Paulo no capítulo 2, em Cristo não há acepção de pessoas para com Deus. Não é? Não há judeu, nem grego, nem brasileiro, nem qualquer acepção, nem qualquer acepção com relação a gênero, a raça, a status, a condição social, financeira. Nós só pedimos um coração aberto para Deus e que você vá com o intuito de reconhecer que esse Deus é amoroso. 17h30 é a Escola Bíblica Dominical. E vai ter nesse domingo? Vamos ter nesse domingo, às 17h30. Mesmo sendo pós-festa? Pós-festa. Nós nos dividimos em grupos e aí os adolescentes, os jovens, as crianças,
crianças, os adultos, os seniors da igreja, eles aprendem em classes separadas os textos da Bíblia. E às 18h45, então, as crianças têm o seu culto infantil e nós temos o nosso culto de celebração, de anúncio do Evangelho, de compartilhar o amor de Deus com as gentes. E aí cantamos, oramos, e aí você já está bem versado, inclusive você esteve na nossa congregação cantando, louvando e salmodiando diante de Deus. É verdade. E aprendi muito. Aprendemos Foram mutuamente. 2 ou 3 anos que eu estava lá realmente e aprendi muito e soube o que era a Bíblia. É verdade. Porque a gente, Palavra quando de está lá Deus. de fora, a gente ouve falar, porque a Bíblia, mas a gente precisa abrir a Bíblia e saber como abrir. Quando eu cheguei lá, eu não sabia nem procurar a Bíblia. Aí eu levava a Bíblia, chegava e falava, o que é que eu vou fazer com a Bíblia? Tão engraçado, pastor Ló. Quase que eu li a Bíblia de cabeça para baixo, só não lia porque eu sabia ler. O próprio nome Bíblia já significa coleção, já significa uma biblioteca. É daí que vem. Quantos livros tem na Bíblia? Nós temos, na Bíblia evangélica, são 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento, que falam desde a criação do mundo até a história que o povo de Deus, o povo de Israel, vivenciou com ele durante o Antigo Testamento inteiro, e termina num dos profetas, chamado Malaquias. Então começa-se em Gênesis, passa-se pelos livros do Pentateuco, pelos livros históricos, pelos livros de poema, pelos profetas, e a partir daí há, durante 400 anos, um silêncio da parte de Deus. O mundo deveria agora estar na expectativa da chegada do Filho de Deus. E é nesse interregno que acontece na história as guerras entre a dominação grega, as guerras entre os judeus e alguns povos, os macabeus, que era uma família judaica de guerreiros que se insurgiram contra o status quo da época. E durante esse tempo todo não houve profeta da parte de Deus, até que Jesus Cristo nasceu na cidade de Belém. E nós celebramos a sua vinda, celebramos o seu nascimento no Natal, e com ele começou uma nova etapa do relacionamento de Deus com os homens. A partir daí ele ele cresceu, se apresentou como Messias, viveu uma vida perfeita e foi crucificado e foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Tudo como estava profetizado 700 anos antes, então, pela pena dos pastor profetas. Long, entre o antes de Cristo e o depois de Cristo, tem um hiato de 400 anos? Pelo que eu entendi, mais ou menos? Hoje Para ser o escrito. fenômeno da vinda do Filho de Deus dividiu a história dos homens em duas. Sim. Antes dele e depois dele. É por isso que hoje a gente, normalmente no Brasil, a gente Mas não fala houve assim... esse intervalo bíblico que eu estou falando? Houve sim. Quando a gente escreve um cheque hoje, a gente diz, hoje é o dia 18 de janeiro do ano 2017, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do advento dele, da chegada dele. Antigamente as atas, né? Era assim, As atas. sempre assim, não é? Quando havia elan, quando havia elegância no escrever. Hoje, a informalidade E também nos levou a... Já é no computador. Hoje, assunto, programa, desenvolvimento e assinatura. Há vantagens e desvantagens, como em tudo. Mas houve realmente, da parte do plano de Deus, o que a gente chama de silêncio profético. Entre o último escrito profético do Antigo Testamento e o anúncio da chegada do Filho de Deus, houve um período de 400 anos de silêncio profético. Gente, isso é importantíssimo, porque eu fui aprender isso na Igreja Batista. É verdade. Eu não sabia que tinha havido a gente pode chamar hiato? Um hiato temporal? Seria um hiato temporal na manifestação de Deus aqui na Terra. Entendi. Um hiato temporal. 400 anos de entre silêncio AC profético. e DC. Né? Exatamente. Mas não é antes de Cláudia e depois de Cláudia, não. É antes de Cristo e depois de Cristo. Talvez a minha vida eu possa, em algumas coisas, dizer que ela foi antes de Cláudia e depois de Cláudia. Porque depois que ela chegou na minha vida, algumas coisas mudaram. Alguns questionamentos me fizeram estudar mais. E olha, quando ela fala de cultura,
vou me apropriar das palavras do filósofo. Eu só sei que nada sei, estudo, mas também não há conhecimento mais virtuoso e mais essencial do que o conhecer a Deus. Na Bíblia nós conhecemos de Deus. Através de Cristo nós conhecemos a Deus. E aí toda a cultura humana, toda a filosofia humana, ela ganha um novo aspecto. Para mim, eu amo estudar a filosofia, a psicologia, as ciências humanas de uma maneira geral. Mas não há nada que se equipare à preciosidade, ao valor das Escrituras Sagradas como modelo de vida para o homem diante de um Deus. Eu estou rindo porque as minhas entrevistas são muito espontâneas e muito irreverentes. E uma das vezes, eu fiz uma pergunta ao pastor Lon, que eu vou perguntar novamente. Pergunte. Pastor Lon. Que Deus me ajude, telespectadores. Você sempre foi um homem muito bonito, né? E você é um homem muito bem casado, gosto muito da Roberta, e você mais ainda do que eu, gosta dela. Aí eu perguntei uma vez e vou perguntar novamente, como é que você... Porque dentro de uma igreja nem tudo são flores e nem tudo tem aquela linha, vamos dizer assim, de pensamento só em Cristo. Existem os pensamentos no homem e na mulher. Aí eu perguntei ao pastor, como é que você se sai com os assédios femininos? Porque eu acho dificílimo, porque o pastor, ele recebe as pessoas no seu gabinete para orientar, não é isso, pastor? E muitas vezes, eu imagino, nunca soube, nunca me disseram, mas eu sei que muitas vezes pode, até dentro do gabinete ou fora do gabinete, não precisa ser fisicamente, mas uma coisa de olhar, uma coisa de emoção, passar um assédio para você. Aí você me respondeu. Olha, Cláudia, eu agradeço as suas palavras carinhosas. Até eu porque sei. Eu digo que você é bonito, né, pastor? Mas a questão e diz até que a beleza está nos olhos de quem a contempla. Então, há controvérsias. Certo. Não é? Mas a gente não pode deixar de apreciar o elemento beleza, o elemento estético da beleza. Ele deve ser sempre contemplado quando você envelopa a sua mente ou de boas ou más intenções, não é? E é claro que no ministério pastoral nós temos seguidamente lidado com pessoas ou com pastores ou com pessoas religiosas que têm efetivamente escorregado moralmente, escorregado, e tudo começa no flerte. Billy Graham, que é um de meus heróis em termos de conduta, em termos de conhecimento bíblico, ele disse uma coisa interessante. Quando foi perguntado, mas pastor Billy Graham, como é que você faz para lidar com essa questão de estar atraído aos olhos e seguir uma pessoa como olhar? Billy Graham disse uma coisa interessante, ele disse, olha, o pecado nunca está no primeiro olhar. O pecado começa no segundo olhar. Então, eu espero em Deus que pela graça e misericórdia dele, eu mantenha a pureza do meu primeiro olhar para não ter que ser tentado a uma segunda olhada. Isso é que é importante. E a grande realidade é isso. Eu acredito que para o servo de Deus, tanto para o homem quanto para a mulher, a gente deve ter a consciência de uma coisa, que a gente vive vida cristã diante de Deus, e o padrão é esse, o que Paulo falou, eu estou crucificado com Cristo, e a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Então, quando você tem isso como um princípio basilar da sua vida, e você entende também que junto a isso você tem que crucificar as suas paixões, você tem que crucificar aquilo que são as paixões naturais do ser humano, do homem e da mulher, você também tem que impugnar uma coisa. O padrão de Deus para o relacionamento entre um homem e uma mulher, do ponto de vista erótico, do ponto de vista do amor carnal, é o seguinte: um homem e uma mulher dentro de um contexto chamado matrimônio. Esse sim é um amor sancionado, proposto, sancionado e abençoado por Deus. Pastor Lon,
Vamos para o nosso intervalo, porque temos tantos assuntos. A gente volta. E, felizmente, você não se furta a respondê-los. De jeito E nenhum. elegantemente. Obrigada mais uma vez por estar na sua casa. Programa Gente da Gente com Cláudia de Bulhões, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Estamos com o pastor Lon Davidson, da Primeira Igreja Batista da Comunhão. E ele veio dos Estados Unidos. Lá você é o pastor principal, na igreja lá. Também, o pastor sênior de ambas as igrejas, aqui da Igreja Batista da Comunhão e lá da Primeira Igreja Batista de Commerce, na Louisiana. Tem uma coisa que eu sempre gostei de saber, viu? Quando eu dou esse risinho, que lá vem coisa. Pastor, porque todo conselho regional, todo conselho tem número, né? No caso, eu sou do Conselho de Psicologia, certo? O Conselho de Medicina. Pastor tem conselho? Nós temos sim, nós temos até duas entidades que não representam a classe, mas nós nos agregamos em cooperação. Nós temos hoje, aqui em Alagoas, duas. Como eu sou um pastor batista, nós temos a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção Alagoas. Sim. Então eu pertenço a essa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E nós também cooperamos, apesar de, por conta da nossa viagem aos Estados Unidos, nós nos distanciamos esses últimos 5 anos, não temos participado das atividades. Existe também a OPEAL, que é a Ordem dos Pastores Evangélicos de Alagoas. O nosso amigo e pastor Glauco é o pastor presidente da Ordem dos Pastores Evangélicos do estado de Alagoas. E aí, então, nós nos ajudamos mutuamente. Temos semanalmente reuniões onde a gente discute temas, onde a gente compartilha experiências no governo da igreja, na área homilética, que é da preparação de sermões, há acampamentos anuais e há momentos especiais onde a gente traz conferencistas de fora, ou nas áreas de crescimento de igreja, de doutrina, e para aulas. Então, há sempre um congressamento muito bom. Políticas também de governo, porque no conselho, vou pelo meu conselho, né? Meu conselho de psicologia tem a parte que a gente trata também das administrações, da profissão, do que se pode, do que não se pode. E também, né? O que se assemelha a conselho de pastores, eles não têm ingerências. Principalmente na Igreja Batista, cada Igreja Batista é uma comunidade autônoma. É um dos princípios batistas da autonomia da igreja local. Nós nos ajuntamos a outras igrejas batistas e cooperamos conjuntamente, por exemplo, na Convenção Batista Alagoana. E as convenções estaduais cooperam para a Convenção Batista Brasileira. E as convenções nacionais cooperam para a Aliança Batista Mundial. Mas cada igreja é um organismo independente, autônomo. E, da mesma maneira, o Conselho de Pastores, a Ordem de Pastores, ela não é normativa, é uma ordem de apoio, de suporte. Isso, e é claro, quando há um excesso, quando há uma digressão, ou na área moral, ou na área espiritual, ou na área doutrinária, então a Ordem de Pastores, ela tem o poder de mediar para conciliar, ou para sugerir mudanças, ou até mesmo, é claro, para desfiliar um de seus membros que se comporta indevidamente na função pastoral. Tudo isso mas não é normativo. Não há Era essa pergunta que não saiu direito. Não é normativo. Pastor Lô, como você sabe, durante algum tempo, eu fiz parte de um domingo todo que era evangélico na TV comunitária. Sim. E o que eu acho interessante era que eu fazia essa transmissão ao vivo pela internet. Lembra disso? Lembro sim. E veio um pedido de uma pessoa na Rússia. Você está lembrado disso? Que pediu um fogão para aquecimento. Vagamente, sim. Não é? Sim. Me recordo. Pediu um fogão para aquecimento. Não das particularidades, mas me recordo do episódio. Que tinha assistido um programa na Rússia. Você vê o peso da internet, vamos dizer assim,
o que ela tem de bom e o que ela tem de mal. Né? Porque a internet também é uma faca de dois legumes, como a gente diz. Uma De faca vários legumes, é verdade. Dois legumes. Então, pela internet, eles assistiram, viu, Edivaldo? Você que está agora com esse programa de fazer as coisas pela internet, nós temos um programa ao vivo e ela foi vista na Rússia. Então, a moça mandou um e-mail, porque a gente deixava um e-mail, pedindo um fogão, fogão de aquecimento. Quando nós fomos saber, o fogão pesava quase 300 quilos. Aí, o fogão de aquecimento. Aí, eu disse, meu Deus, mas a moça assistiu o programa e a gente não tem como fazer. Aí fui para você. Você nem lembra, as pessoas têm tantas coisas que não lembram. E você disse, não, eu vou entrar em contato com Billy Graham, que tem uma equipe, vai lembrando. Com Franklin Graham, o filho do Billy Graham. Para que essa equipe que está atuando na Rússia possa fazer alguma coisa. Deixei nas suas mãos. Você não lembra disso, a Igreja Batista da Comunhão não lembra disso. O que aconteceu? Uns 3 meses ou 4 meses depois, foi visto pela internet, viu, na Rússia. 3 meses ou 4 meses depois, eu recebi um e-mail dessa senhora, com um português que devia ser transmitido de Google, né? Traduzido pelo computador. Google, agradecendo que ela ganhou um fogão. Olha, eu me arrepio, pastor. É verdade, é verdade. Eu me arrepio. Como que a gente consegue alcançar as coisas quando se tem uma união? Porque aí eu não sei como vocês da Igreja Batista da Comunhão entraram em contato com essa missão do filho do Billy Graham. Só sei que a moça ganhou o fogão. Porque nós não tínhamos condição de mandar um fogão de 300 quilos para a Rússia. E o fogão, como não pense que um fogão na Rússia é um fogão parecido com os nossos. É uma armação de ferro fundido que não apenas você cozinha as panelas, mas ele gera aquecimento para casa, por conta do inverno russo. Então, é um aparelho muito grande, muito pesado. Era do interior. Era do interior da Rússia. Eu achei fantástico, fantástico. O que é importante, e eu quero que você perceba, é isso. É que nós devemos sempre pugnar fazer o bem sem olhar a quem. E quando a gente se lança numa empreitada para ser igreja, para ser cristão, para anunciar que há amor, que há harmonia entre os homens, há sempre uma necessidade que vem de lá para cá. E você, na medida do possível, você vai também depender da boa vontade e desse alinhamento de desejo de servir ao homem de outras organizações. A Samaritan's Purse é o braço de assistência social das organizações Billy Graham dos Estados Unidos. E eles têm 2 programas que, para mim, me fascinam. O primeiro deles é a Operation Christmas Child, que são caixas com presentezinhos de Natal, artigos de primeira necessidade, que são aos milhões distribuídos no Natal. Então, a nossa igreja nos Estados Unidos coopera com 250 dessas caixas, nós as montamos e nós as enviamos, pagamos o frete, e as organizações Billy Graham entregam a crianças do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A outra é a Samaritan's Purse, que é o braço de ajuda humanitária, e são coisas que a igreja em si não pode fazer, mas uma network de gente que ama Deus e ama o seu próximo, pode. Então, quando aquele pedido chegou, nós transmitimos aquelas informações e, olha, os cristãos no mundo inteiro, eles têm um desejo intenso e imenso de ajudar. O que eu posso lhe garantir é que esse fogão, ou qualquer outro artigo em qualquer parte do mundo, ele normalmente é adquirido e entregue por cristãos locais. Essas organizações entram em contato, ajudam se for necessário, talvez com o envio de dólares, com o envio de reais para se comprar aquilo que é necessário, mas quando a gente quer fazer o bem, não há absolutamente nenhuma barreira que não possa ser vencida. Quando a gente quer demonstrar o amor de Deus. E é como você disse, a fé sem as obras é morta. E é interessante que ressaltemos que esse foi um programa, era um dia que Hildo Rafael, o pastor Hildo Rafael, fazia na TV comunitária, que foi muito bom, pastor Hildo. É uma pena que você não volte com esse programa do dia todo, porque muitas almas foram alcançadas. O meu estudo é pouco. Muitas almas foram alcançadas com esse programa. Viu, Hildo Rafael, você que está me ouvindo. Agora,
vamos lá, para a Igreja Batista da Comunhão. A Igreja Batista da Comunhão ainda tem aquele café gostoso. Sempre. Sempre. Nós nos reunimos, como nós falamos, todas as quartas-feiras às 19h30 até às 20h30 para reunião de oração. E depois nós servimos um cafezinho com alguns biscoitos ou bolachas ou bolo. E também aos domingos, das 18h45 às 20h15. E depois nós temos o nosso cafezinho. Porque nós acreditamos que a experiência de culto ao Senhor corporativo, de adoração corporativa a Deus, é uma experiência onde Deus deve ocupar a primazia de nossa mente, de nossa atenção. E aí nós ficamos com nossos irmãos e irmãs, irmanamos corações e preces, e leitura da Bíblia, e cânticos, e ouvimos a voz de Deus através do seu mensageiro. Mas depois disso, a comunhão acontece quando a gente dá o ambiente propício, um cafezinho, e um momento. É quando as amizades acontecem. É quando... Aquele suco de goiaba do Jalom. O Jalom é famoso. O suco Jalom, de goiaba do Jalom ou Jalom, café. um abraço. E digo, não me leve a mal não, viu, pastor? Mas aquela Igreja Batista da Comunhão deve muito a Jalom Almeida. É verdade, há um grupo... Eu sei que você vai querer falar no grupo porque ele é seu pai, mas eu não me furto de homenagear a Jalom. É verdade, eu sou abençoado porque com a família que eu tenho. Porque ele é um braço direito. E eu, apesar do Lô ser o meu pastor, mas ele é meu irmão. Porque a mãe dele, eu chamo de mãezinha, né? Da fé. Da fé, mãezinha espiritual. E ela me chama minha filhota, volte na igreja, fica com aquela tão linda, a Sônia. Ela está hoje nos Estados Unidos, está agora no estado do Minnesota. 30 graus abaixo de 30 zero. graus abaixo de zero. Ela tem vocação para pinguim. Tem, apesar tem. de que não está aguentando muito, não, mas no dia 2 de fevereiro ela está de volta. Isso. E quer vê-la. É, isso mesmo. Então, pastor Lom, é muito interessante a gente falar também porque você foi um abençoado com seus pais. Com certeza, eu Seus reconheço pais isso e que agradeço a Deus. Passaram isso para você. E fala um pouco como desde pequeno você foi com eles à igreja. Na realidade, a minha primeira vez, a nossa família está na Igreja Betel e nós nascemos, nós somos quarta geração de evangélicos aqui e nós nascemos e aos 8 dias de nascido nós somos levados para sermos apresentados na Igreja Batista Betel. É lindo, gente, é lindo a apresentação de uma criança, é linda. É porque nós não batizamos infantes, não batizamos bebês, não batizamos criancinhas, porque cremos que o batismo deve ser precedido de arrependimento, de confissão de fé. Isso deve ser feito de vontade própria, com conhecimento de causa diante do Senhor, e a partir daí nós os batizamos. Mas nós apresentamos as nossas crianças, assim como Jesus foi apresentado ao nascer. Ele foi levado ao templo para ser apresentado, e o sacerdote que o recebeu, o abençoou ali e o dedicou a Deus. É isso que nós fazemos, dedicamos os nossos infantes, as nossas criancinhas ao Senhor, numa apresentação à igreja. A criança passa a fazer parte da comunidade de fé como um filho de todos na fé. Agora me explique, por que eu nunca vi uma criancinha sendo apresentada a chorar com você? Eu faço vou parar por aqui. Eu sempre peço a Deus, vamos parar por aqui, nós temos um outro intervalo, vamos aí. Mas eu sempre procuro pedir a Deus, Senhor, que essa criança sinta só o meu coração pulsante de amor por ela. E acalma a Você sabe que eu sou diferente, né, naquela igreja, eu observo tudo. Então eu via, quando ia com um, criança chorava, quando ia com o pastor Lô, não. Nosso intervalo e até daqui a pouco. Cláudia de Bulhões, novamente na sua casa, numa entrevista animada, irreverente, colocando o meu entrevistado de calça curta, porque ele não usa saia, né, para dizer que a saia é justa. Meu entrevistado quem é? Pastor Lom Davidson Almeida,
pastor da Igreja Batista da Comunhão e da Igreja de Louisiana, não é isso? Primeira igreja de Commerce, na Louisiana. Cambridge, de Louisiana. É. Ela chega lá. Chego lá. E o seguinte, você tem uma cabeça muito boa, porque você não é um fanático religioso. Às vezes ele se admira das minhas coisas. Não, eu respeito muito meu pastor. Não, isso aí não leva a nenhum desrespeito. Claro que não. Eu respeito muito meu... Mas a gente observa, eu tenho idade de ser mãe dele. Então a gente observa que ele não é um fanático religioso. Ele é um religioso que acredita no que faz e acredita no que diz. É verdade. Ele não... E aceita todos. Seja da religião tal, da religião B. Eu nunca vi, viu, pastor Lô? Não é porque estou na sua presença, não. Eu nunca vi você negar uma palavra, eu nunca vi você rechaçar ninguém, porque era disso ou daquilo. Então, Deus seja louvado. Amém. Que Ele seja louvado. Eu sou, sim, fanático por Deus. Eu sou fã de Deus, sou fã de Jesus Cristo, sou fã do Espírito Santo. São os meus heróis. Não é? São os meus heróis. Mas o fanatismo religioso tem sido o causador das piores mazelas no mundo. Haja visto o terrorismo. E é verdade. Qualquer fanatismo religioso coloca a pessoa num extremo e, normalmente, quando a força do argumento termina, começa-se a força da espada ou das armas dos AR-15 e das bombas e dos atentados. É triste ver que a religião tem sido usada como um método de castração da humanidade dentro da... Porque a nossa humanidade só se completa em Deus. Em nome de um Deus. E na realidade um Deus um Deus que não, o nosso Deus, o Deus de amor, o Deus cristão, é um Deus que em santo amor oferece reconciliação através de Cristo, e Ele recebe a todos. É claro que na medida em que Ele recebe a todos, o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele começa um processo de transformação, um processo de mudança do ser humano para que o ser humano, então, readquira a sua humanidade. Olha, o que acontece é que nós, efetivamente, por conta do pecado, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 6, eles dizem que todos os seres humanos pecaram, não há um justo, nem um justo sequer. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso é, o propósito para o qual nós fomos criados se perdeu quando nós resolvemos desobedecer a Deus. Isso os nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas que se perpetua nessa rebeldia inata de uma personalidade decaída, de um espírito separado do espírito puro e perfeito de Deus. O homem perdeu o seu propósito e a partir daí o culto às vaidades humanas, o hedonismo, o secularismo e toda a série de tentativas humanas de se explicar ou de explicar as suas desenfreadas paixões de alguma maneira, isso fez com que nós chegássemos nesse ponto no mundo. Um ponto de violência, de intolerância, e a religião tem sido usada, infelizmente, como um instrumento para se gerar mais intolerância, para se gerar mais violência, para se gerar mais crítica e condenação. Ora, Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: ora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Então nós trazemos como evangélicos, nós trazemos como batistas, nós trazemos como cristãos bíblicos, cristocêntricos, bibliocêntricos, nós trazemos a mensagem de que o homem, quando se submete a Deus, ele se torna, então, com o auxílio do Espírito Santo, o melhor homem que ele pode vir a ser, a melhor mulher que ela pode vir a ser. Então se torna o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, o melhor empregado, o melhor patrão, a melhor autoridade. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria.
Porque toda a sabedoria humana, toda a cultura humana é irrelevante. Mas não é um temor, não é para colocar os outros no temor, para ter o domínio. Não é temor, medo, é temor, reverência, Isso, respeito exatamente, profundo a Deus. E a por partir aí daí, mesmo. quando a gente encontra esse temor ao Senhor como princípio da nossa sabedoria e do exercício dessa sabedoria, a gente percebe que a gente não pode impor nada ao homem, nem condenando, nem criticando, nem abatendo. Olha, se a força do amor não consegue mudar o ser humano, não há nenhuma outra força que o faça. Nenhuma outra força que o faça. E Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Pastor Lom, você está com uma dívida comigo hoje. Edivaldo vai me ajudar a pagar essa dívida de alguma maneira. Vamos ouvi-la. Eu gosto muito, e o meu telespectador vai gostar, quando você diz, esta é a minha... Aqui nós estamos. Isso. Nós sempre costumamos dizer que a Igreja Batista da Comunhão e o nosso ministério, ele é bibliocêntrico. Não há nenhuma outra regra de fé e prática, senão as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. Ele é cristocêntrico, a Bíblia gira ao redor de um único tema, Jesus Cristo, o Filho de Deus prometido, o Filho de Deus que veio e o Filho de Deus que retornará a esse mundo para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja e inaugurar a eternidade. Então, nosso ministério é bibliocêntrico, é cristocêntrico, e eu espero que o nosso povo seja eclesiocêntrico, isso é, que arrume a sua vida ao redor da igreja. Não tente arrumar a igreja à sua vida, porque senão a igreja nunca tem primazia em nada, não é? E aí a gente sempre costuma fazer um compromisso com a palavra de Deus. E a gente diz assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela me diz que eu sou. Eu tenho o que ela me diz que eu possuo e eu realizo o que ela me diz que eu posso. Hoje eu receberei a palavra de Deus. Ousadamente confesso, a minha mente está alerta, o meu coração receptivo. Jamais serei o mesmo. Estou a receber a indestrutível, a incorruptível, a eterna semente da palavra de Deus. Por isso, jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. E a partir daí, desse compromisso com a palavra de Deus, a gente deixa que Deus, através dos pastores, através dos palestrantes, fale conosco e nós o ouçamos com atenção e ousemos deixar que o Espírito Santo nos conduza a praticar. Porque de crente hipócrita, de falsos e pseudo pastores e religiosos, esse mundo já está cheio e saturado. A minha mensagem, entre outras, hoje seria que nós, em 2017, que pugnamos o nome de Cristo, que somos cristãos, não é? Porque cristãos é o título que foi dado àqueles que seguiam a Cristo, que eram miniaturas do Cristo. Nós devemos ser miniaturas do Cristo. Então eu queria lhe desafiar, se eu estou falando a você que é evangélico, evangélica, de qualquer denominação, você que é católico, ortodoxo, romano, você que é protestante, você que é evangélico, escolha viver em 2007 uma vida de sinceridade diante de Deus, de entrega e de responsabilidade ética, espiritual e moral diante dos homens. É isso que o nosso país precisa, é isso que a nossa nação precisa. Quando há uma crise institucional, legislativo, executivo, judiciário, as crises institucionais estão aí para abrir as entranhas do Brasil e mostrar a nossa face mais feia, a nossa coisa mais cruel. O Evangelho é a resposta para o Brasil. Não um Evangelho de fachada, não um Evangelho refúgio para o pecado, mas um Evangelho de transformação. Um Evangelho em que o amor de Deus gere a tolerância, gere a bondade, a benignidade, a bondade com que devemos tratar, a gentileza. Onde o Evangelho produz o fruto do amor, da alegria, da fidelidade. Isso. Quanta infidelidade nesse mundo. Infidelidade partidária, infidelidade conjugal, Isso. infidelidade de amizades que são traídas, infidelidade midiática social, quanta gente infiel, não é? Mas é um dos frutos do Espírito, temperança e controle próprio. Eu acredito que não apenas o nosso Brasil tem jeito, mas Deus ama o Brasil e a cada família brasileira, e eu espero que essa pequena mensagem fique com você. Vamos fazer de 2017 um ano de retorno de nossas vidas, nossas famílias e nossas instituições a Deus. E aí a gente vai ver a coisa melhorar. Nós não vamos esperar salvadores da pátria, mas nós vamos seguir a um Salvador que é o único. E eu quero assim continuar fazendo um convite ao meu telespectador, ao meu internauta. Hoje, sábado,
nós tivemos às 19h45, 19h30. 19h30, nós tivemos o aniversário da Igreja Batista da Comunhão. Mas vocês que estão nos ouvindo e nos vendo hoje, à meia-noite, amanhã, domingo, haverá uma grande concentração e que o pastor Lon estará presente. O que eu acho assim uma maravilha, mas ele sempre está presente. Porque eu vou dizer uma coisa, a Igreja Batista da Comunhão é revolucionária, entre aspas. Nós estamos apenas começando. Opa! O seguinte, porque o pastor Lon faz pregações dos Estados Unidos para a igreja, via Skype. E as pessoas amam, porque ele, de alguma maneira, ele tem aquele carisma do amor que ele passa para as pessoas. Verdade. Né? E pelo Skype é uma maneira das pessoas estarem com ele e dele estar com as pessoas. Não perderem o contato comigo. Agora, você, quando está falando, você também vê a igreja, não vê? Vejo, sim. Eu estou falando diante do monitor, estou vendo o meu povo, estou vendo a reação deles, estou vendo quem dorme, quem não dorme, né? Apesar de que muito pouca gente dorme nas nossas prédicas. Mas a gente tem uma equipe também de pastores abençoados lá, pastor Jonas Bispo Pereira, nós temos o pastor Arqueleu, que é um jovem pastor que está começando agora o seu ministério, agora ele vai sair para o Rio para ser capelão da Marinha. Nós temos o pastor Gilberto Martins, que você bem conhece, nós temos o pastor Djalma Inuê, que é um pastor de tempo parcial lá. Nós temos o pastor Evenildo e nós temos também outras pessoas. A Igreja da Comunhão está à sua espera. Se você não tem uma igreja que chame de sua, vá à Avenida João Davino amanhã, nesse domingo, amanhã, na veiculação desse programa, às 17h30 para a escola dominical, às 18h45 para o culto. E como a gente sempre costuma dizer, seja uma bênção e seja abençoado. Opa, mas olha, vocês vão gostar mesmo, viu? Eu gosto de ir à igreja, é porque eu sou meio, né, pastor? Mas um dia eu chego lá e fico. Porque eu vou, volto, mas é a minha igreja. É verdade. É a minha igreja, né? E eu tenho muitas coisas que eu pedi em momentos de dificuldade, que eu pedi na igreja, né, em momentos de culto, e em momentos daquele que a gente tinha as terças-feiras, né, como é o nome? Que eu já esqueci. Os nossos momentos de intercessão. Na intercessão, porque eu sou agradecida, mas eu esqueço as coisas, né? Os nomes, na intercessão, que conseguimos coisas que eu achava que era impossível conseguir. Eu nunca falei isso para o pastor Lon nem para ninguém, porque eu acho que isso era a minha conversa com Deus. É verdade. Não é? Eu não sou de ficar aí conversando com o pastor, conversando com o fulano, não. Minha conversa era com Deus. E a gente costuma dizer, cantar um hino antigo que diz assim, sua fé Jesus contemplará. Sim, você não cantou nada. Jesus promete dar. Eu queria que nós terminássemos, com você cantando. Pode ser. O que você vai cantar para nós, assim? Porque é uma voz linda. Não. A gente vai cantar juntos. Qual é a canção que você conhece, para a gente terminar o programa? Meu Deus, tem que ser rápido, porque eu não lembro, não. Não. Tem esse hino antigo que eu ia dizer. Se você deseja uma experiência de fé com Jesus e alinhar a sua vida aos princípios da Bíblia e ter um 2017 abençoadíssimo, o hino antigo diz assim, sua fé Jesus contemplará, sim, o que Jesus promete dar, ele vê o coração e responde à petição, sua fé Jesus contemplará. Deus te abençoe. Gente, poderia ser um encerramento melhor do que este? Muito obrigada, meu irmão, meu pastor Lon. E até daqui a pouco, Obrigado, né? minha querida, minha até ovelha daqui Cláudia. A pouco, domingo. Obrigado. Um abraço para todos vocês que nos ouviram e que vão agora para a Igreja Batista da Comunhão. Amém.